afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Então, quem realiza curas, quem realiza sinais, nem sempre está cheio do Espírito. E aí talvez sirva para um discernimento para você, quando você liga a TV e vê vários pastores de igrejas, que às vezes parece que realizam muitas curas. E eu sou sincero para você, às vezes a gente desconfia, mas às vezes a gente vê que de fato as curas acontecem. Porque a cura às vezes não é a fé do pastor, também é a fé do povo. É a fé da pessoa que vai até lá. Mas às vezes esses homens, esses pastores, eles dizem assim: olha como eu realizo cura, significa que Deus me aprova, significa que Deus está comigo, significa que eu sou cheio do Espírito. Nananina, não, nem sempre porque o pastor cura, porque aquele cura, é porque isto é um sinal do Espírito. Claro, isso é um sinal do Espírito, é um dom do Espírito Santo curar, mas nem sempre é uma testificação. Estevão vai dar para nós quais são as características de um homem cheio do Espírito. Diga, homens, comigo: eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Não precisa abrir sua Bíblia. Atos capítulo 6 vai dizer assim: esse parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha aqui, quando foram escolher alguns homens para trabalhar na igreja, os apóstolos escolheram Estevão. E por que escolheram Estevão? Duas características: ele era um homem de fé, cheio de fé, e ele era cheio do Espírito Santo. Portanto, a primeira característica de um homem de fé é que ele, ou melhor, a primeira característica de um homem cheio do Espírito Santo é que ele é cheio de fé. Homem de Deus, me escute nesta hora e neste momento. Você precisa ser cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito é ser uma pessoa de fé. A Bíblia diz que você, homem, é o chefe da sua casa. A Bíblia diz que você, homem, é o chefe do lar. E desculpa dizer, se o chefe for molenga, a tua casa cai. E eu tenho que dizer que tem muito chefe frouxo. Semana passada teve gente que falou que eu peguei pesado com as mulheres, agora é vez de pegar pesado com os homens. Tem um homem do teu lado aí que fala: segura agora. Tem homem frouxo ou não tem? Agora eu não estou falando de homem frouxo na força física. Eu não estou falando de homem frouxo no encarar, no brigar com os outros, porque o homem sempre gostou de ser machão, sempre gostou de ser forte, e no fundo é o mais medroso que tem. Mas eu estou falando para você ser forte na fé. Um homem que não é forte na fé, ele destrói a sua casa. Um homem que não tem fé, ele é desesperador. E repito, algo que já ensinei para vocês: fé é olhar para Jesus. Fé é colocar sua vida sobre Jesus. Fé é alicerçar sua existência sobre Jesus Cristo. Fé é colocar toda a sua esperança em Jesus Cristo. Portanto, homem, se você for um homem de fé, nada e ninguém vai conseguir destruir você. Você será um homem forte. Veja, nós na história conhecemos tantos homens, nós poderíamos dizer aqui,
de homens que nós conhecemos que mudaram a história. Nós podemos falar de Paulo Apóstolo, nós podemos falar de São Pedro, Francisco de Assis, nós podemos falar dos papas que nós conhecemos, Bento XVI, Papa Francisco, nós podemos falar de tantos homens. Estes homens são fortes, esses homens são grandes, mas o que faz eles serem grandes não é a força física, o que fazem eles ser grandes é a fé. Nós olhávamos, por exemplo, você viu o Papa João Paulo II como ele morreu. Ele morreu agonizando, morreu velhinho, velhinho, sem força física nenhuma. O seu corpo definhava, mas a sua alma era forte. E o Papa João Paulo II tinha uma fé tão grande, que mesmo o seu corpo definhando, ele tinha uma força maior do que a nossa. Sim ou não? Porque a maior força que você pode ter é a força da fé. E aí, homem, se você tiver fé, você vai conseguir amparar a sua esposa quando ela estiver fraca, você vai conseguir amparar os seus filhos, você vai conseguir amparar a sua família. Eu acredito que todas as mulheres que estão aqui desejam um homem de fé. Sim ou não, mulheres? Seria ou não seria uma alegria para você? Tem mulher dizendo aqui, glória. O que toda mulher deseja é um homem de fé. É um homem que chega domingo e acorda todo mundo e fala: vamos para a missa, minha gente. Um homem que faz isso, ele é um homem forte, ele é um homem de fé. Agora eu pergunto para você, o que não é um homem de fé? É um homem que não vive em Deus. Portanto, um homem, por exemplo, que pega o seu domingo para ir por bar, ele deixa a sua família, ele deixa a igreja, isso é um homem de fé? É isso que a família quer de um homem? É isso que Deus quer de um homem? Não. Agora, quando o homem, no seu domingo, pega a sua família e vai para a Santa Missa, fica com a sua família, dá tempo, se dedica, isso é um homem de fé. Homens, digam comigo: Senhor Jesus, eu quero ser um homem de fé. Amém? Segunda característica de um homem cheio do Espírito: ele é cheio de sabedoria. Repito, esse parecer agradou toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de sabedoria. Estevão era considerado também como alguém cheio de sabedoria. Sabedoria não é saber demais. Sabedoria não é inteligência só. Sabedoria é o homem que sabe fazer os seus passos serem guiados por Deus. Sabedoria é o homem que pergunta para Deus: o que queres de mim, Senhor? Sabedoria é a pessoa que se deixa guiar pelo Espírito, amém? Ser uma pessoa sábia, repito, não é saber demais, mas é colocar em prática o que se sabe. Por exemplo, sabedoria não é saber algo, mas é colocar em prática o que você sabe. Porque às vezes você sabe aqui, mas não coloca em prática. Sim ou não? Por exemplo, você sabe que é bom alimentar o faminto, mas você alimentar o faminto é a sabedoria. Às vezes nós sabemos aqui na cabeça, mas não colocamos em prática. Irmãos e irmãs, um homem sem sabedoria é um desastre. Sim ou não? Porque veja, as decisões do lar estão nas mãos dele.
Querendo ou não, tudo passa pelo homem. E se o homem não tem sabedoria, ele faz besteira, ele faz burrada. E o homem tem que entender que sabedoria não é fazer o que eu quero. Na minha família eu mando, todo mundo aqui tem que me obedecer. Isso daí não é sabedoria. Quando você é homem, você faz esse tipo de coisa. Aqui quem manda sou eu, e todo mundo tem que me obedecer. Isto não é sabedoria, isto é autoritarismo. Todo mundo tem que me obedecer, aqui quem manda sou eu. Isso é autoritarismo. O homem de sabedoria é aquele que sabe ouvir os outros, por exemplo. Um homem cheio de sabedoria vai ouvir sua mulher. O que a mulher tem a me dizer? O que a mulher tem para me aconselhar? Eu estou querendo tanto comprar algo, o que minha mulher tem a dizer? Eu estou querendo tanto fazer algo, o que minha mulher, os meus filhos têm a dizer? Mas o mais importante do que ouvir mulher e do que ouvir filhos, é ouvir o que Deus quer. O homem cheio de sabedoria é aquele homem que vai diante do sacrário e diz para Deus: Deus, o que tu queres para minha família? E ele ouve a Deus e começa a colocar em prática, e Deus guia os seus passos. Você precisa ser um homem de sabedoria, um homem que vai buscar lá no sacrário as orientações de Deus, amém? Mulher, você deseja um homem assim? Que vai buscar no sacrário o que Deus quer para a sua vida, para a sua casa? É bom ou não é? Diga, homens, eu quero ser um homem cheio de sabedoria. Amém? Primeira característica de um homem cheio do Espírito: ele é um homem cheio de fé. Segundo, cheio de sabedoria. Terceiro, semblante tranquilo, pessoa tranquila. Ih, padre, meu marido tem nada de tranquilo.